Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje estou com o coração muito emocionado de receber Rael aqui com a gente. Rael, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Helena, a todos do Jornada da Calma. Uma honra estar aqui para trocar essa ideia com vocês. Vou contar para todo mundo que antes de gravar eu falei, Rael, eu preciso só de um minutinho para respirar fundo, que eu fico um pouco nervosa. E eu sempre faço uma respiração antes de começar, mas a verdade é que eu fico nervosa e nem sempre eu falo com todas as letras, assim, pro entrevistado, falando, olha, peraí que meu coração acelerou aqui, deixa eu acalmar. E você falou, eu também. Você acha que a gente tem que assumir mais as coisas que a gente sente? E talvez todo mundo esteja sentindo a mesma coisa e a gente só não conta? Eu acho que cada vez mais a gente precisa assumir as coisas que a gente sente. Porque às vezes quando a gente não solta isso, às vezes a gente por medo, por vergonha ou para tentar agradar alguém, você acaba sufocando um ser que está dentro de você, uma coisa que está ali dentro remoendo, sacou? E eu solto tudo, entendeu? Eu já falei muitas coisas pessoais minhas que me arrependi depois, mas eu não fico poupando muito meus sentimentos, não. Inclusive quando são negativos também. Eu acho que a gente tem que ser sincero com a gente mesmo, sabe? Nossa, é uma. Eu percebo que é quase um caminho de construção de sinceridade com a gente, que eu acho que no começo a gente foi muito ensinada, né, a guardar e a não falar, e às vezes até numa intenção teoricamente positiva, né, de o que que as pessoas vão pensar, será que eu vou magoar alguém? Mas aí você acaba se magoando e se ressentindo. Só que eu fico pensando que você tem um instrumento de fala que é a música. Então também tem coisa que ela entra ali na liberdade da música, mas tem também você falando, né? Seja no palco, quando você sobe, pega o microfone e começa a conversar com as pessoas, ou em entrevistas, enfim, em toda a comunicação. Foi mais fácil começar falando de você pela música, ou é mais fácil começar falando de você mesmo, com as pessoas perto? O que é mais desafiador, você acha? Eu acho que a música foi um instrumento para mim me libertar das minhas timidez, das minhas timidez e medos, inseguranças, sabe? Eu acho que o contato com o palco na escola me libertou, me tornei um outro ser depois disso. Eu era uma pessoa um pouquinho mais até revoltada, bagunceira, não compreendia muito os professores e não queria fazer, não me contagiava a sala de aula, tipo, sei lá, eu venho da periferia, então eu passei por muita coisa. Então, até eu chegar na sala de aula, eu já tinha passado por muita coisa. Então, se o professor viesse falar, química, geografia, mano, não interessa, só tem água na geladeira, para mim passar por aqui eu vi alguém no chão aí, coisas de periferia que, graças a Deus, eu superei. E a música, ela me libertou dessas coisas e me trouxe uma outra visão, uma outra. O lance também da empatia. Eu comecei a exercitar não só colocar para fora minhas coisas, mas também o lado da criação, que é o da fantasia. E eu vi que depois virou uma arma contra mim mesmo, porque quando eu começo a pensar coisas para o lado oposto, lado escuro, essa fantasia também funciona. Então eu me transformei numa pessoa ao longo dos anos um pouco mais ansiosa do que era por isso também, porque às vezes eu dava muito volume para certas questões. Mas essa coisa de respirar e atividade física foi uma coisa também que, além da música, me trouxe uma outra percepção da vida mesmo, de desacelerar, de ficar mais tranquilo, calma, não corra do bicho antes de ver ele. Nossa, isso é muito importante. Mas eu nunca tinha pensado nisso que você falou da fantasia que a gente cria, né, quando a gente cria uma letra, porque ao mesmo tempo você coloca para fora, mas aí as pessoas ficam pedindo, e aí cada um vai se identificando, né, com uma fase, com uma faixa, e pede um momento, e às vezes você já não está mais naquela, mas aquela pessoa ainda está e pede isso de você. É um pouco uma sensação de ser um pouco assombrado, às vezes, pelas coisas que você já cantou, que você já compôs, ou tem um entendimento que não, tudo bem, aqui a gente está cantando uma música, como uma peça de teatro, a gente pode falar também de uma coisa que aconteceu e não acontece mais. Hoje em dia eu sou um pouco mais tranquilo com isso. Mas no começo mesmo, até voltando um pouquinho da pergunta anterior, essa coisa de soltar a voz também, eu soltei coisas minhas, legal, mas não era tão fácil assim, porque quando eu comecei o mundo era diferente também, era anos 90, era muito mais machista do que é, então eu sou um MC, um cantor,
Então muita gente falava, ô, esse cara com voz fina, isso aí não é rap, não. E era também difícil de fazer love songs, de falar de amor. Porque ele se fundiu aqui no Brasil, o hip hop, o rap, como um movimento, uma expressão de uma voz de um povo desfavorecido mesmo. Contra racismo, contra, né, diferenças sociais, contra a violência policial. Então eu estava indo um pouco na contramão na época. Mas é porque eu gostava também de Sampa Crio, eu gostava de samba e tal. E aí ao longo dos anos eu fui carregando um pouco de culpa, assim, quando eu fazia uma coisa muito melosa, uma coisa muito que também é de mim, né? Aí eu ficava, aí hoje eu encaro, tipo, não, mano, é só uma música, calma, calma, é só uma música. Embora também seja um instrumento e uma ferramenta de luta, é uma arte, uma música, antes de qualquer coisa, é uma música. E as pessoas acabam se identificando também, né? Independente do que. Eu vejo que eu criei uma rede de comunicação através das minhas melodias, das minhas ideias, né? Dos meus pontos de vista sobre o que eu acho do mundo mesmo. E essa voz que tem ecoado mais, até mais do que a pessoal, né? Que bom que ela chegue em tantas pessoas e essa imagem de rede que você falou é a imagem que fica aqui. Você sente parte de uma rede, chega junto a emoção, a mensagem, mas chega junto essa companhia com todo mundo. E eu queria te falar de uma música em específico que é a nova, Passiflora. Certo. É, que é tão curioso, porque é um nome que remete tanto, para mim é uma coisa de infância, que eu lembro do meu pai e da minha mãe falarem assim, precisa tomar Passiflora, você está muito agitada. Não é assim, é quase uma coisa, era uma palavra que eu não ouvia fazia muito tempo. Depois eu vou te perguntar de capim-cidreira também, mas queria começar por Passiflora, assim, o que que era esse sossego que você sentia que precisava, que você está compartilhando com a gente nessa música? Então, o dela, ao contrário do Capim Cidreira, ela não veio só nesse âmbito da calma, né? Ela surgiu de forma muito inusitada, na verdade, que não sei se dá para ver daí, eu acho que não. Tem uns vasos aqui fora. E Aham. ali no de onde está o de bambu ali, começou a nascer um. Aí eu peguei um aplicativo que eu tenho de identificar plantas e tal. Aí fui ver, era passiflora, também conhecido como flor do maracujá, né? E aí eu dei o nome da música de Passiflora. E eu também tenho ido muito pro mato, pra Serra da Mantiqueira. E lá tem umas araucárias, na música eu também falo isso e tal, porque eu também sempre, nas minhas músicas, desde os meus primeiros trabalhos solos, eu sempre trouxe essas questões ambientais também, que muito me preocupam. E aí, na Passiflora, além de querer se desconectar de toda essa realidade escura que a gente está vivendo, o que sentido faz se não tiver alguém para compartilhar? Né? Então eu trago isso na Passiflora também. Mas que sentido fará, mesmo se tiver alguém para compartilhar, se não tiver esse bioma? Nenhum. Então eu estou querendo trazer na Passiflora que, tipo assim, esses biomas, essas vegetações, esse ecossistema em acontecimento todo, em atividade, embora que reduzida, não é só para fazer selfie, fazer vídeo, falar, olha que bonito, isso precisa ser cuidado, isso é, né? E eu trago uma coisa de gratidão também, eu digo na música, né? Obrigado por mais esse dia fornecido, mesmo com a gravidade dos acontecidos, né? Que de hora em hora tudo fica envelhecido, eu vivo de agora que amanhã não é garantido. As pessoas estão indo, as coisas estão se acabando, definhando, então, embora pareçam love songs, não é. É uma ideia do dia a dia mesmo, para as pessoas também olharem para outros lados, né? Porque a gente vive numa alienação do capitalismo, nessa busca por capital e, né, eu vejo que muitas pessoas até ficaram ansiosas porque mudaram muito o ritmo de vida e o capital também. Isso gera uma preocupação. A gente vive no capitalismo, então a gente tem que captar. Né? Sim. E aí eu tento fugir um pouco dessa alienação também, de ver que existe uma vida possível, né? Fora de todos esses acontecimentos, existe uma possível vida. Não é porque também o mundo está assim que eu vou fingir que eu estou morto também, se eu estou vivo. Né? Então a gente tem que trazer um pouco dessa calma. Quando eu fiz o Capim Cidreiro, eu acho que eu estava prevendo o que iria acontecer, porque o Capim Cidreiro ele pegava exatamente isso, do amor próprio, do autocuidado, do desacelero, né? E, enfim.
Mas essas três dimensões que você trouxe, assim, né? Não sou só eu. De que adianta eu se eu não tiver com quem dividir? De que adianta ter com quem dividir e não ter o todo, né? Onde a gente está Pano inserido, de assim. fundo, né? Esse pano de fundo que está acontecendo. E eu achei curioso que você tem um aplicativo de identificação de plantas, porque é uma coisa que eu já ouvi muitas vezes aqui no Jornada, alguns entrevistados falando sobre essa conexão com a natureza, e é uma coisa que, uma cabeça muito urbana, assim, sabe? Muito criança criada dentro de cimento só, que eu me sinto muitas vezes desconectada e falar, não, peraí, eu não tenho mão para planta, nossa senhora, mato todas. Aí falei, não, vou parar de falar isso. Tenho agora a PP aqui ao meu lado, uma planta que eu estou cultivando, uma relação com ela, Boa. aprendendo como é que eu lido com isso. Mas você falou tanto da sua casa, de uma relação mais próxima ou de uma relação com a natureza mais forte. Isso sempre teve presente? É um lugar onde te reconecta, te recarrega? E para quem como eu, assim, que tem uma dificuldade de falar, não, peraí, isso daqui é minha casa, isso daqui tem a ver comigo, e faz parte da minha vida no cotidiano, não é só lá longe, o verde lá no fundo, isso daqui é para Então, mim. Como é que a gente aproxima a natureza da gente, da gente mesmo? de mim é ancestral, né? A minha avó, no caso, não precisaria de um aplicativo para saber que era uma passiflora ali. Ah, eu acho isso lindo. Já é uma tecnologia que as pessoas associam Sim, tecnologia só com coisas de prata, de metal, de tela, colorido, mas terra e semente é tecnologia também. E uma das melhores de absorção de carbono são as árvores, né? Os peixes, o oceano também, o movimento que os peixes fazem no oceano também absorve carbono. Olha que louco esse tipo. A caça de predatória, a pesca predatória também é um grande problema que temos, porque se continuar nesse ritmo, o mar vai se tornar um mar morto, por exemplo, sacou? Porque o movimento é como os ventos e as ondas também. Então, eu sou conectado sim. E o que me traz e vira música porque faz parte da minha realidade, realmente. Tipo, provavelmente essa semente de passiflora ali foi um passarinho que trouxe, que nem semana passada eu achei um de tomate cereja. Começou a que brotar um não foi tomate você que cereja. plantou. Aham. Porque os passarinhos. Porque eu acho assim, o homem ele se denominou um ser incrível, pá, a gente consegue processar muito mais informação que os animais, ok, beleza. Mas eu acho que o nosso instinto ancestral ainda está em nós. Por exemplo, eu venho de favela, eu tenho que ir lá sempre voltar lá para ver minha mãe, ver minha quebrada e trocar ideia com as pessoas. As tartarugas, elas nascem na areia aqui, ó, elas entram na água, vivem a vida delas, quando for a hora delas também desovar, elas vão voltar o mar inteiro e vai lá onde elas nasceram, sacou? Isso os animais também têm. As andorinhas fazem isso também. A piracema é isso também. E os peixes pulam contra a corrente, ou seja, uma super força. Alguns morrem para fazer isso. Eu acho que a gente é isso também. Então, quando eu vou para a Serra da Mantiqueira, uma região montanhosa e tal, e tem várias espécies de pássaros, não sei o que lá. E aquele silêncio, aquela coisa toda, e andar descalço na terra, é como meditar, sem ter que parar para respirar. Você já está respirando aquilo natural. E eu ultimamente meditado. Gravei um episódio de meditação, inclusive, de uma parada chamada Headspace. Eu gravei Que um legal. Sleepcast, que é para dormir, né? E é um aplicativo da Califórnia e o episódio ainda não entrou. Mas foi uma coisa de sincronicidade. Eu estava fazendo atividade física, porque notei que a atividade física começou a me desacelerar, porque, veja bem, eu viajava todo final de semana, toda semana, era palco, era avião, era um show, era um monte de gente, não sei o que lá, e agora tudo bem, estou em casa, tal, seguro, família, graças a Deus. Mas a coisa mais, a emoção, vou no mercado. Então dá um choque no sistema, sabe? A atividade física, ela me ajudou muito, e aí eu vi que precisava de um pouco mais também. Então, só de você parar, igual a gente parou aqui no começo desse papo, só aqueles 30 segundos ou quase um minuto de respiração, eu já entrei numa outra vibe pronto para falar isso que eu estou falando agora. Não estaria tão calmo, talvez, porque às vezes só de você ter a possibilidade de ver que você parou para se ouvir, para ouvir sua respiração, já te desacelera. Às vezes é coisa, a gente fica
Eu percebo isso, assim, eu falo, agora eu tô sem tempo, agora não dá. Aí você fala, cara, não é uma questão de tempo. Às vezes é um instante, assim, é um momento que você para, coloca a consciência no que você está fazendo, na respiração, e já volta. Mas eu queria te perguntar sobre atividade física, porque a última vez que eu te vi, você não me viu, porque você estava lá em cima no palco, era num show. E era uma coisa muito expansiva, Rael, sua, assim, de muita Uhum. energia, muito. Chegava até todas as pessoas que estavam na plateia, mas dava para ver, assim, era. É, sistema cardíaco, assim, trabalhando plenamente ali. No... e agora estamos aqui num outro momento, claro, mas mais calmo. Mas essa diferença no sistema que você falou, de repente, né, o seu corpo tem, o corpo e a mente tem uma demanda de atividade, de energia, e de repente a gente tem outra, e como adaptar isso, como era a atividade física antes, como vai como uma preparação para esse momento de palco e como ela faz parte hoje? E que atividade física que você faz? Eu faço funcional, que é usar o próprio corpo para fazer atividade, flexão, abdominal, enfim, cardio, e me tornei meio maratonista. O meu forte é correr mesmo. Eu já corria antes, quando estava fazendo shows e tal, mas eu não conseguia dar tanta atenção como agora. Então não tem só os lados ruins dessa pausa não, tá? Eu tô dormindo melhor, tenho tomado canabidiol também, porque para desacelerar um pouco, porque assim, durante 20 anos eu faço isso, então minha vida era hábito noturno, né? Sim. E aí agora é o inverso, mas eu tô muito circadiano, assim, muito Ayurveda, sabe? Tipo, eu tô indo dormir 10 horas da noite, acordo 7 horas da manhã. Antigamente eu não conseguia estabelecer como uma prioridade, como uma rotina, porque a demanda de trabalho era grande e às vezes eu não conseguia, puta, hoje não vai dar, eu vou amanhã. Agora eu tô um pouco mais regrado, assim, né? Eu corri já na praia, quando pôde, assim, ao ar livre, né? Corri Uhum. uma vez no parque, mas o resto foi tudo esteira aqui. Eu tenho corrido e consegui correr meia maratona na esteira, que para mim é um grande desafio. A gente falando dessa coisa que você falou, que às vezes eu quero parar e fala não dá tempo, é uma coisa que a gente tem que é a preguiça. Nosso corpo parece que ele nasceu para ficar parado, e quanto mais parado você fica, mais ele quer. Então, tem dia que eu paro para respirar também, nem todo dia eu consigo alcançar o desacelero ou uma conexão maior comigo mesmo. Não é todo dia. Mas tem dia que quando eu consigo, faz uma puta diferença. E treinar a mesma coisa. Treinar já é provado, assim. Eu vejo que o meu foco melhora, o meu emocional melhora. O físico é uma coisa que não estou buscando o lado físico mesmo, não. É mais o de lidar com essa situação diversa. E quando eu voltar, eu quero voltar voando no palco, nem que arrume um professor. Um jato. Já vai ali por. Mas eu não sabia. Você colocou algum objetivo assim de eu quero correr uma maratona, quero correr uma meia maratona? Ou a ideia não é essa? Não, eu comecei pela saúde mesmo, porque eu vi que teve ocasiões que eu já fiz 4 shows no mesmo dia, sabe? Show de 1 hora, no mesmo gás. E a paternidade também é uma coisa que cansa. E eu falei, mano, meu filho tem uma pica, preciso de estar bem para dar uma atenção. E foi por isso, e também porque por causa da máquina, né? Em 2001 eu tive tuberculose, então eu perdi meio pulmão. Tenho um pulmão e meio. Mas eu acho que minha mente não acredita nisso. Eu acho que minha mente parece ter mais, porque eu corro numa velocidade rápida e corro meia maratona, né? Fora tudo que eu faço. Então, não parece que é de uma pessoa que tem um pulmão e meio. Nossa, eu não sabia disso. É, Mas é isso que você falou, acho que também não só determinação, assim como força de vontade, mas um pouco de exercício de disciplina da gente para a gente mesmo. Isso que você falou do ritmo circadiano, do ritmo do dia. Eu acho que é importante a gente lembrar que muitas vezes a gente foge de qualquer coisa que pareça constante, né, cíclica, parece que é liberdade, você fala: "Não, hoje eu não vou fazer nada, não, hoje eu não quero nada, hoje eu não quero nada", mas quando você vê, você tá sendo escravo desse corpo preguiçoso que quando vê pode virar pedra, né, eu tenho essa sensação que se a gente não colocar energia, parece que vai a definhando, gente, assim. é, é que as pessoas também não acreditam, né, que vai mudando, porque para uma pessoa que não faz nada, nenhum tipo de atividade, quando começa, é aterrorizante. Os primeiros minutos já pensa. Mas é porque às vezes as pessoas vão afobadas, elas já querem ir muito rápido, já quer pegar um peso um pouco maior. Eu acho que tem que ir, cada um vai na velocidade que consegue pedalar, entendeu?
para mim, a física, eu comecei na moralzinha, hoje eu sou meio maratonista, mas eu não comecei correndo 21 quilômetros. Não é assim. Foi um processo e acho que quando eu embarquei de fato, assim, que deve ter sido os últimos 2 anos, que eu consegui com mais frequência alcançar esses números. Né? Agora eu estou trabalhando um pouco mais a velocidade, de alcançar esse 21 em menos velocidade. Rolou um post do Laboratório Fantasma, que tá a Drica dançando, o Fiote curtindo um som, o Emicida regando as plantas e eu correndo. Aí todo mundo, eu tô mais pro Fiote, tô mais pro Emicida, não sei o que lá, tô longe do Israel, mas que errado não está. É incrível como todo mundo ia para as outras opções, admirava quem eu, pelo fato de estar fazendo, mas se excluía de se ver assim, né? E na verdade eu comecei a ver que não é só o fato da atividade física. É a máquina inteira, entendeu? O corpo ajuda a cabeça ajuda o corpo e vice-versa, e eu consigo dar conta das coisas do dia. Aí eu falei, só lembrando que eu faço tudo que eles fazem aí também, que eu rego planta, que eu também danço, que eu ouço música, só porque eu corro, porque eu consigo fazer tudo isso também. Sim, eu às vezes percebo isso, assim, que a gente tem caminhos que a gente pode investir, e que às vezes você melhora num ponto e tudo parece que, eh, vou tentar me explicar, me disse se eu não consegui ser clara. Mas assim, a gente tem uma ideia de energia que se você gastou energia num ponto, vai faltar energia para as outras coisas. Mas às vezes eu tenho a sensação que se a gente coloca energia numa coisa que a gente gosta muito, a gente gasta energia, mas parece que vem junto mais energia para todo o resto, né? É isso que você falou, eu faço isso muito mais. Exato, porque você libera endorfina e sem falar que você fica o dia inteiro, seu corpo fica metabolizando com mais velocidade, inclusive as coisas que você come, vai digerir um pouco mais rápido, porque quando você come, aí você fica aquele peso. Se você é uma pessoa que tá na atividade física rápido, você já processa isso, já desperta. E para mim foi mais o lance que a endorfina, ela dá um prazer, assim, você se sente mais por inteiro, né? Não só a mental, assim, sua capacidade cognitiva, você mesmo, você se sente bem, calor, suor, assim, nossa, que bom, ainda bem que eu vim fazer isso. Às vezes você transforma um dia nada num dia mais ou menos, ou um dia mais ou menos num puta dia, num dia maravilhoso, sacou? Para mim tem sido assim, dia a dia. Tem dia que a preguiça vem mesmo, tem dia que você tem que descansar. Porque hoje para mim é o contrário, eu me cobro porque, nossa, hoje eu não treinei, ó. Puta, hoje eu comi um monte de merda, eu tomei refrigerante. O seu corpo muda. São coisas que eu adorava. Ele começa a expelir. É foda, o comportamento muda. Eu vi um documentário, do Yogananda faz muito tempo, nem lembro agora o nome do documentário, mas parece que uma pessoa perguntava para ele assim: "Ah, mas eu posso fazer yoga e continuar bebendo e fumar?" E sei lá, a pessoa falava muitos hábitos que ela tinha. E Yogananda falava: "Pode, claro que pode." A pessoa: "Que bom." Ela falou: "Eu só não garanto que você vai querer continuar fazendo isso se você começar a praticar yoga." E eu fiquei pensando nisso, assim, que também tem uma liberdade da gente de entender que as nossas escolhas mudam, né? Que beleza, você gosta de uma coisa, mas talvez você começa a mudar um pouco de hábito, um pouco de comportamento, talvez sem Exato, demonizar eu o deixo que. refrigerante, mas talvez o refrigerante não vai fazer mais sentido, né, no meio do caminho. Às vezes. Não, eu deixo para ocasiões, sacou? Coisas que eu fazia com menos intervalo de tempo, ou seja, beber ou até mesmo fumar ou não sei o que lá, eu deixo pra. Putz, se eu for pra ali, vou trombar um amigo. Tô aqui, beleza, mano, treinei a semana inteira, não faz mal, sacou? Sim. É meio assim também, não precisa ser punitivo e achar que, eu tô aqui, não vou fazer, mas não precisa ser radical. Dá pra você fazer tudo, mano. E até muito de yoga ou de não sei o que lá, você começa a entrar até em transe, em outra realidade, entendeu? Fica muito namastê. Tá Cuidado muito. também. Não, eu estou bem. Aí o bagulho, o bicho tá pegando você. Calma, calma, galera. Vamos puxar um mantra aqui. Não, calma aí também. O bagulho tá louco, entendeu? Tem que Eu entender, acho que acho. é o oposto, é o de administrar tudo que está acontecendo, não ignorá-los, não meditar e respirar para ignorar, não é isso. Sim. Eu não E foi, consigo, me coloco no lugar dos outros, eu tenho empatia, eu vejo que o mundo está acontecendo, perdi a irmã de um amigo essa semana, tá difícil pra caramba, né? Mas não adianta também incorporar o yoga
Não, galera, porque se você fizer isso, não, calma. Não, É a porque linha do parece meio disso, né? Eu acho que é a linha do meio disso. senão parece que você se retira, né? E ouvindo Passiflora, eu fiquei ouvindo, prestando atenção na letra, né? É fácil a gente se deixar levar pela melodia, mas eu fiquei ouvindo também, prestando atenção na letra, e para mim veio bem esse ponto, assim, sabe? Que a gente sabe que a gente está vendo o que está acontecendo, a gente tem que agir e vai fazer escolhas, e sabe que tudo que a gente faz tem impacto, que a gente não está sozinho, nem para a gente, nem para os outros, nem para o meio ambiente que a gente está, não é isso, mas também a gente se fortalece, né? Porque às vezes também só no desespero a gente fica meio barata tonta, assim, né? E aí não É, faz nada também. Achei que acertou bem o tom. eu acho que é esse equilíbrio, porque assim, é importante você parar e respirar, é importante você estar bem para lidar com toda essa diversidade. Só não pode ignorar o fato de que tem pessoas que não conseguem nem se conectar com esse tipo de atitude, de comportamento, porque já foi afetado de uma maneira muito assustadora, que não consegue se conectar com isso, né? E eu acho que quando a gente tenta trazer esse tipo de mensagem, é para mostrar que existe ainda essa possibilidade, não ignorar o fato de que as pessoas estão em outro mood, né? Porque, enfim. Rael, queria te agradecer muito. Antes de terminar, queria te perguntar sobre novos projetos, ou se você está indo com calma mesmo, se já tem próximas músicas, álbum, o que você está pensando ainda para 2021? Achei que a gente ia continuar mais na jornada da Ah, podia calma. Passou muito. tão rápido. Não, eu tenho, na verdade, esse momento pandêmico, eu estou meio exercitando algumas coisas que eu não conseguia, como a leitura, como tocar violão, como estudar inglês. Mas não deixei de trabalhar não. Desde que parou até agora, eu tenho trabalhado sem cessar, assim. Tirei umas 2 ou 3 semanas no começo do ano, mas fiz uma infusão depois do Capim Cidreira, né, porque eu tinha acabado de lançar o Capim Cidreira, veio a pandemia. Depois fiz as séries do meu quintal, vão no meu canal do YouTube lá para conferir. Lancei alguns singles, gravei com muita gente, coisa que tá para sair ainda, que nem saiu. Eu não posso dizer os nomes, mas recentemente já saiu com o Poxa Vitão, com o vida. Costa Gold. Quem mais eu fiz no meio dessa pandemia? Fiz com o Jota Quest, fiz com o Melinho. E, nossa, tem os nomes que eu não posso falar, e um que é uma realização de um sonho, que eu sou muito fã. Quem souber do meu release, da minha história, vai saber de quem eu tô falando. Que eu sempre falo nas minhas músicas. Mas estou Mistério. por aqui, logo menos vai ter mais. Eu acho que até o final do ano a gente vai estar fazendo coisas. Assim espero, assim espero. Rael, queria te agradecer demais. É muito gostoso poder conversar com alguém que a gente sente coisas quando vê a pessoa e depois, na hora que a gente vai conversar, tá tudo ali. Você fala, ó, não é a troco de nada que eu admiro. Sim, a troco de Obrigado, toda a Helena. energia que você passa, toda a inspiração mesmo. Muito, muito obrigada pelo papo. Eu que agradeço. Espero que sirva de acalento para alguém. Muito obrigado a você, obrigado Jornada da Calma. E até logo menos, né? Até o próximo show. Eu acho que você foi num dos últimos. Não sei se você foi no do Blue Note. E depois acabou. Pandemia. Saudade de show. Quando todos estivermos vacinados, voltamos com um abraço também. Rael, muito obrigada. Beijo. Obrigada a você que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma hoje com acalento, com reflexão, com meia maratona também? Também, tem espaço para tudo. Obrigada pela presença de vocês. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Tchau, tchau.